Um professor meu de seminário falava assim: servo que não serve, não serve. Boa essa frase, né? Servo que não serve, não serve. Nós temos muitas oportunidades para servir aqui, tem a fase, nós estamos precisando de gente para recepção, nós estamos precisando de gente para o conde de criança, para os preás também, né, equipe dos preás. Então, se você tiver desejo de servir em algum lugar, e está meio atrapalhado, não sabe onde nem como, vem falar com a gente. Daniel, eu, Cláudio, Ed, a gente vai conseguir encaminhar você. Quero também agradecer muito pela homenagem que prestaram a nós, os pastores aqui. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu adoro palco e adoro homenagens também, né? Eu me lembrei muito aqui, eu ia fazer uma brincadeira quando a gente estava aqui na frente. Eu lembro que meu avô era um escritor de poesias. E de vez em quando, a gente como neto, a gente tinha que declamar essas poesias. E eu me lembro de uma situação em que eu e a Águia, nós éramos os primos mais velhos do meu avô, ali no ginásio de esportes, num casamento de alguém, tínhamos que declamar uma poesia. Eu estava tão preocupado em ter aquela poesia de cor, tão preocupado em não falhar na hora era um tipo de é jogral que chama, quando um fala, o outro fala, né? E aí, na nossa última passagem aqui na casa do pastor, que era na casa do Zico, que disseram que a gente tinha que fazer uma saudação final, né? Os meninos assim, e as meninas fazer o knicks, né? Bom, não tem dúvida, né, que no final da poesia lá que nós fizemos, eu não sabia o que fazer, eu olhei para a Águia do lado e eu, pá! E aí, desde lá eu tenho ojeriza a palco, né? Então, assim, é difícil para mim estar aqui, por mais que eu tente quebrar o gelo, mas é um baita desafio. Isso está no meu subconsciente. Mas tudo bem, são traumas de infância que a gente carrega e Deus vai dando graça, assim, para a nossa vida, né? A nossa mensagem hoje, gente, é sobre família. Nós temos falado nos últimos 4 domingos, Paulo Andrade começou o nosso mês da família, que foi um mês quebrado, falou sobre Davi, ele falou sobre o perigo de você ter das suas varandas, né? Andar passeando nas varandas perigosas da vida, olhando aonde não deve, no lugar errado, na hora errada, lembrando do adultério que Davi cometeu com Batseba. Depois Daniel ensinou sobre adoção, lembrando de que nós também somos filhos adotivos e que o Senhor, uma vez que nos adota como filhos e nós o adotamos como pai, o Senhor não nos larga mais. Domingo passado Daniel ensinou sobre liderança, falando sobre confiança, liderança e também um pouco sobre finanças. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre paternidade, à luz também da história de Davi. É interessante que o testemunho da Adriana e o pessoal da fase tem um pouco a ver com isso sobre a paternidade. Na verdade, o tema da mensagem hoje é legado. E há uma ligação porque eu tenho conversado com alguns irmãos aí que trabalham na delegacia da infância e do menor, acho que é o nome, e fecha com uma pesquisa que eu tive acesso há pouco tempo, de que a maior razão, quem trabalha com escola também, né, Letícia? A maior razão do crescimento vertiginoso da criminalidade, de jovens tornando-se delinquentes, é a ausência da presença do pai nas famílias. Não é um problema social, não é um problema econômico, não é um problema de classe social, de bairro onde mora, geográfico. O problema é a ausência da influência do pai sobre a vida do filho ou da filha. E hoje, de uma forma especial ou mais específica, eu quero falar sobre isso, sobre a influência do pai sobre o filho menino de uma forma especial e falar sobre legado. No boletim aí você tem alguma coisa que eu já escrevi sobre legado. Legado é aquilo que você deixa para o seu filho, né, para a sua filha, ou para aquele que te precede, depois da sua morte. Depois que você vai, aquela pessoa que te precedeu, um filho, uma filha, fica com alguma coisa. Eu até esqueci, eu ia trazer aqui algumas coisas que eu fiquei
do meu pai e do meu avô. Eu tenho algumas lembranças de objetos que eles deixaram. O legado pode ser algum objeto material ou pode ter uma natureza imaterial. Pode ser um legado cultural, por exemplo, uma tradição de família que acabou ficando. Então, legado tem a ver com isso, com aquilo que nós deixamos para aqueles que nos seguem ou para aqueles que vêm atrás de nós. E a pergunta que nós temos que responder hoje, cada um de nós, mas no final vou fazer uma aplicação mais para os pais e para os meninos, é qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? O que hoje seu filho, que ainda está em casa, diria a respeito de você que é pai, ou de você que é mãe? Que tipo de característica que ele olha em você e chama atenção? Que tipo de atitude ele diria assim, puxa, isso é uma coisa legal no meu pai, eu quero imitar. As características que não são legais, que não são boas, essas a gente não quer imitar. E por vezes a gente acaba vivendo dentro da família, percebendo alguma coisa errada nos pais, a gente faz de conta que não vê, né? Os pais estão na sala brigando, os filhos vão lá e fecham a porta da sala, não querem ver, não querem ouvir, querem tomar distância, porque é uma coisa difícil de lidar. Então tem legados positivos e tem legados que não são legais, não são positivos, não são bons, não são construtivos. E eu quero olhar um pouquinho para a vida de Davi. Eu disse para o Daniel, uma hora dessa a gente tinha que fazer uma série sobre a vida desse homem, porque ele ensina muito para a gente a respeito de vários aspectos da vida. Lá na minha viagem semana passada, eu ouvi uma frase também, o pregador falou sobre, o Ricardo Agreste, sobre Davi, e ele disse uma frase muito interessante sobre Davi. Davi foi um homem que viveu tempos de palácio, e Davi viveu tempo de exílio, de caverna, de deserto. E Davi, várias vezes, no tempo de palácio, ele se perdia. Se passava, errava, pecava contra Deus. E no tempo de deserto, os mais lindos salmos foram forjados naquele tempo que Davi estava sozinho, no deserto, fugindo às vezes do seu filho Absalão, ou até de Saul que queria matar ele. Esse é Davi. A gente tem muita coisa para aprender com Davi, como fazer e como não fazer. E a história de Davi é uma história que a maioria de nós conhece, não é uma história nova para a gente. Mas nós não erramos naquilo que nós não conhecemos. A maioria das vezes nós erramos naquilo que nós conhecemos, e que é muito simples para nós, está ao nosso alcance, mas por alguma razão ou outra a gente acaba não realizando, como pai, como mãe, como família. Então vale a pena a gente voltar, olhar para Davi, gastar um tempo aqui em cima dessa história de Davi. Eu vou fazer tentar colocar a gente no mesmo ponto em termos de caminhada, porque alguns que estão aqui não conhecem a história de Davi, porque a história de Davi está resumida no livro de Samuel, no livro de Reis e no livro de Crônicas. Então é difícil a gente achar a história. Eu vou tentar compilar isso para a gente ter uma noção de tudo. E a gente vai então, o meu desejo é que Deus fale ao nosso coração nessa noite, a respeito dessa biografia desse homem, que era um homem baita trapalhão como pai, mas tem algumas coisas que ele nos inspira e nos ensina. Vamos orar juntos? Deus, nesse momento eu quero entregar a minha vida ao Senhor, quero pedir graça do Senhor, que Teu Espírito possa me inspirar, vindo do Teu coração, aquilo que Tu queres compartilhar conosco hoje, Pai. E que cada um de nós aqui possa ter um coração receptivo, uma mente atenta àquilo que Tu queres falar para nós hoje. Essa é a minha oração, Pai. E usa, não baseado no meu conhecimento, mas baseado naquilo que Tu queres falar. Me usa como instrumento do Senhor, que não atrapalhe o Teu Espírito. Essa é a minha oração. Amém. Nós vamos para a Bíblia, mas eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou colocar aqui, que tem a ver com um resumo da história de Davi. Davi deixa um legado para seus filhos, um legado político, porque ele pega uma nação, um monte de tribos, né, um aglomerado de tribos, e transforma numa nação. Davi deixa também um legado militar, porque ele era um baita estrategista. Ele tinha várias vitórias que Davi tinha conquistado a respeito baseado na experiência dele pessoal como guerreiro e como estrategista militar.
Davi também deixa um legado social, porque o reinado dele ficou forte no final do tempo dele, e ele era um cara justo, porque a Bíblia diz que ele julgava as causas do povo. Então ele trouxe o equilíbrio social também para aquele lugar. E ele também deixa um legado familiar. Tem alguns desses aspectos que são positivos e outros que não são positivos, são negativos. São bem confusos. E eu quero olhar primeiro o aspecto negativo, que é o legado familiar dele, ou a história que ele deixa para os filhos dele. E a história dele é uma história complicada. Vocês sabem, começa não, mas uma das características principais, uma das histórias mais conhecidas, é o adultério que ele teve com Batseba. A Bíblia diz que era um tempo que os reis estavam na guerra, ele estava no lugar errado, o Paulo Andrade ensinou isso para a gente. Ele estava no terraço, olhou para essa mulher, cobiçou essa mulher, mandou chamar essa mulher, adulterou contra essa mulher, ou contra essa família. Se não bastasse isso, ele mandou matar o marido dela, e ele então comete esse grande erro. Natã foi um homem usado por Deus para confrontar Davi. E Davi, quando foi confrontado, ele se arrepende. Ele diz: puxa vida, eu pequei. Eu pequei contra ti, Deus. O que eu fui fazer? Agora, todo pecado traz consequências. E Deus tinha dito: você vai perder seu filho, porque você pecou contra mim. Então, o filho de Davi morre como consequência do pecado que ele fez contra Deus. Agora, a história dessa família continua, porque o filho dele, Amnon, botou o olho na irmã chamada Tamar, e ele gostou dela, se engraçou nessa moça chamada Tamar. E ele seduziu essa mulher, ele planejou, chamou ela para dentro do quarto, se fazendo passar por alguém doente, e ele cometeu então, Amnon, incesto com a sua própria irmã, adulterou contra a sua própria irmã. A irmã tentou consertar as coisas, falando para ele, o Amnon, isso não se faz em Israel, mas quem sabe a gente então arranja um casamento para regularizar a situação. E a Bíblia diz que Amnon teve nojo dela e mandou ela embora. E o irmão dele, chamado Absalão, fica sabendo dessa situação, fica indignado com isso. E Davi e Amnon então, e Absalão então mata o seu próprio irmão Amnon, planeja e mata. Davi, quando ficou sabendo do incesto, quando ficou sabendo que Amnon teve um caso com Tamar, a Bíblia diz, em 2 Samuel 13, 21, 22, que Davi ficou muito irritado. E aí tem um ponto que conclui todo o pensamento e toda a ação que Davi teve. Davi apenas ficou irritado e nada mais. E aí, Absalão, vendo que Davi não estava fazendo nada, acabou, então, matando o seu próprio irmão, planejando isso. E aí, o que acontece? Absalão foge, ele desaparece. A Bíblia diz que ele fica 3 anos escondido, mas ele volta. Ele volta a pedido do pai, a pedido de Joabe. Mas o pai não recebe ele. Ele fica morando perto do palácio, mas não tem acesso ao pai. Depois a gente vai olhar com mais atenção a esse texto. Depois, o que acontece é que Absalão conspira contra o rei Davi. Ele toma o trono de Davi. E Davi, então, sai do palácio e vai fugindo. E vários acompanharam Davi, e Absalão entra, então, montou uma estratégia toda, Absalão, para conspirar e usurpar o trono do pai. Logo depois, o general de Davi, Joabe, vai atrás de Absalão e mata Absalão, porque considera Absalão um inimigo do trono. E Davi chora a morte de Absalão, mas reassume, então, o trono. Davi acaba ficando velho, o tempo passa, e enquanto Davi está ficando velho, ele tinha outros filhos, ele começa a olhar, e Adonias, um dos
irmãos de Absalão e filho de Davi, ele acaba percebendo que o pai está ficando velho e não toma uma decisão sobre a sucessão. E a Bíblia diz que Adonias toma para si o trono. Ele se conclama rei. Mas ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, Salomão então é ungido rei por Davi. Essa é a história rápida de Davi. Uma baita confusão em termos de família. Um nó difícil de desatar. Agora eu quero chamar a atenção para vocês que na história de Davi, as duas ocasiões em que ele teve um conflito em termos do trono dele, do reinado dele, foi com os próprios filhos dele. Dois homens, Absalão e Adonias, foram os dois homens que quiseram tomar conta do reinado de Davi, tentando usurpar dele o trono, roubar, botar o pai para fora da jogada. Eu quero pedir para você dar uma olhadinha comigo em 2 Samuel, aqui nós vamos dar uma atenção nesse texto, a partir do capítulo 14, versículo 24. 2 Samuel 14, versículo 24. Absalão então tinha morto o irmão dele, estava fugido, e um dos generais interviu diante de Davi, dizendo: deixa teu filho voltar, deixa Absalão voltar. Então no versículo 24, o Davi responde: mas o rei disse, ele virá, mas irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu à presença do rei. O que aconteceu aqui é que a gente vê que Davi ficou brabo com o assassinato que Absalão cometeu. Absalão matou seu próprio irmão. Eu comentei que Davi ficou irado, mas não fez nada. O guri fugiu, ficou 3 anos longe. E aí o guri quer voltar, e Davi diz assim: tá bom, ele pode voltar. Mas um destaque que eu quero fazer assim: Davi não quis recebê-lo. Davi deixou ele fora, morando na cidade, mas na casa dele. Davi disse: aqui na minha casa ele não pisa. Ele morou 3 anos ali, sem ser recebido pelo rei. 2 Samuel 14, 28, diz ali, 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Vai comigo agora para o versículo 32. O que diz ali? Absalão ficou indignado. Ele diz assim: por que eu voltei lá da cidade onde eu estava, Jesus? Eu quero ser recebido pelo rei, pelo meu pai. Eu quero conversar com meu pai. O pai simplesmente desprezou ele. Não deu acesso a ele. Não conversou com ele. Não permitia que ele chegasse perto. E esse menino, esse jovem Absalão, bonitão, diz o texto bíblico aqui, ele gostaria muito de conversar com o pai. E ele queria que o pai castigasse ele se fosse preciso. Porque ele diz assim no versículo 32, eu quero falar com o rei, com meu pai, com Davi, e se eu for culpado de uma coisa, que ele mande me matar, mas me chama, por favor. Ele estava com desejo de conversar com o pai dele. Versículo 33 diz o quê? Então Joabe, que era o general, foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou como um beijo. Tudo o que Davi fez, que está escrito aqui na Bíblia, é que Davi recebeu então ele em casa e deu um beijo em Absalão. Ponto final. Não aconteceu mais nada. Não diz a palavra aqui que ele dirigiu uma palavra para Absalão. Ele não xingou Absalão. Não estabeleceu um castigo. Só deu um beijo e houve silêncio. Mais nada. A partir daí, se você olhar para 2 Samuel 15, versículo 13 e 14, você vai ver então que o mensageiro chega a Davi no versículo 13, 2 Samuel 15, 13, e diz: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente,
ele nos alcançará e causará nossa ruína e matará o povo à espada. Absalão, ele se revoltou contra o pai e tomou então o trono do pai. Davi, quando soube que ele vinha vindo e que os israelitas estavam com ele tinha armado todo um complô, Davi foge. Provavelmente Davi não quis confrontar o próprio filho, não quis brigar com o filho, não quis entrar em guerra com o filho. Porque é uma discussão no texto aqui, porque os generais de Davi queriam lutar contra o filho. Davi disse, não, nós vamos sair, nós vamos embora. Ele lidera uma revolta e toma o trono, e ele planeja bem esse golpe. Quando Davi vê, a coisa está montada já. Mais tarde, Absalão é morto, já citei, e o Davi chora amargamente a morte dele. Absalão tenta fazer justiça através da vingança e assassinato. Por conta disso, o pai dele o despreza e ele acaba morto. Davi não soube como lidar com essa situação com o filho dele. Olha que ponto que chegou. Absalão tenta vingar o estupro da irmã, matando o estuprador, Amnon, seu irmão. Ele procura fazer justiça. Ele não sabe o que fazer. Porque o pai se irrita, mas não age. O pai é passivo. E esse guri, esse jovem, que era bem apessoado, ganha a simpatia do povo e acaba criando um problema incrível para Davi, a ponto que Davi teve que sair de lá correndo. Agora, teve um outro caso, que é Adonias. Abra comigo para a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Diz ali, ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse, eu serei o rei. O que estava acontecendo aqui? Davi estava velhinho. Versículo 1, capítulo 1, 1. Quando Davi envelheceu, já de idade bem avançada, Davi estava nas últimas. E Adonias, um dos filhos, disse assim, eu já tenho uma ideia. Eu vou me tornar rei, eu serei o rei. E ele fez todo o esquema, pegou alguns líderes do pai dele e se autoconclamou rei. Pela segunda vez acontece isso na família de Davi. Um dos filhos tenta assumir o poder, tenta assumir o trono, estando ele ainda vivo. E é muito interessante para a gente, eu não sei se você já teve atenção para essa passagem aqui. Versículo 6 fala assim, ó, seu pai, Davi, nunca o havia contrariado. Ó, coisa querida do papai, assumiu o trono. Como ele tem iniciativa, né? Que iniciativa boa. Temos que só ajudar esse guri. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, ô guri, por que é que você age assim? Na verdade, Davi fazia todas as vontades de Adonias. É isso que a gente entende por esse texto aqui. O que seu pai nunca lhe havia contrariado? O pai dele nunca disse assim, não, eu não vou te dar um Playmobil, porque tu já ganhou outro brinquedo no Natal, eu vou te dar, não vai ganhar, pronto, não vai. Então, parece que por essa passagem, Davi sempre atendia os desejos de Adonias. Nunca lhe havia contrariado, nunca disse, cara, o que você está fazendo? Ou, como diz a outra frase aqui, o pai nunca lhe havia perguntado, por que é que você age assim? Por que é que você faz isso? De novo, um filho mimado. Parece que aqui a gente tem dois exemplos, um filho rejeitado, ou que se sente rejeitado. Claro que Absalão tem culpa pela morte, Absalão tem culpa por ter usurpado o trono de Davi, ele também tem o erro dele, a culpa não é toda de Davi, mas é um filho completamente rejeitado. É o que a gente entende do texto aqui. Rejeitado no sentido de que o pai dele não chamou ele para sentar com ele e dizer, Absalão, o que você fez, rapaz? Você é meu filho,
Eu vou ter que agir exemplarmente com você, porque você é filho do rei. Tem um povo que nós governamos aqui, e esse povo clama por justiça. Você matou seu filho, seu irmão. Pai, mas você não fez nada porque ele estuprou meu... Mas Davi não fez nada. E Adonias, então, talvez não fosse o rejeitado. Mas pelo que a gente entende aqui no texto, Adonias era o mimadinho. Era o mimado. E assim é que Davi viveu a paternidade dele. A maneira como Davi viveu a sua paternidade foi desastrosa para a família dele e para a nação dele. Agora, é complicado, eu disse para o Jorjão essa semana, o que Deus viu nesse homem para chamar ele um homem segundo o meu coração? Porque se chegasse aqui numa assembleia de membros e um homem desse aqui se candidatasse para o conselho da igreja, para a liderança espiritual da igreja, para pastor, dizer, não, espera um pouquinho, meu amigo. Não dá. Vai resolver teus problemas ali, cara. Entendeu? Completamente pisou no tomate, disfuncional, omisso, mas era um político de sucesso. Mas era um rei de sucesso. Era um juiz de sucesso. Com uma família completamente despedaçada. Essa que é a verdade. Agora, será que na história desse homem tem alguma coisa legal para a gente tirar? Porque se Deus chamou ele, ali em Atos 13, se não me engano, versículo 22, fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos tentar entender o que há de bom nesse homem. Será que há alguma coisa que ele fez que prestasse? Eu tive pensando sobre isso, estudando, e eu queria sugerir para a gente refletir 3 atitudes que Davi tinha. Não é porque 3 para ser didático, mas é 3 que vieram na minha mente só. Talvez tivesse uma 4. E talvez a gente devesse estudar um pouco mais sobre isso. 3 atitudes que Davi tinha, que fizeram com que ele fosse um homem amado por Deus, apesar de todos os tropeços que ele tinha como pai de família. A primeira atitude de Davi, você pode ver ali. Davi não tinha dúvidas de quem era Deus, da sua fé em Deus, do poder que Deus tinha. Por isso, nas decisões importantes da vida dele, ele sempre considerava Deus na tomada das suas decisões. Esses são alguns aspectos positivos da vida de Davi, que a gente pode olhar. Isso é maravilhoso na Bíblia, porque a Bíblia não dora a pílula. A Bíblia não coloca para a gente um personagem perfeito. A Bíblia coloca um personagem para a gente avaliar como eu e como você. Davi é como tu que está sentado, e Davi é igual a mim que estou falando. Todo atrapalhado, cheio de percalços na caminhada. Mas nós cremos em Deus. Então, tem alguns versículos ali, eu vou pegar só um para vocês aqui, para a gente ler junto, talvez 1 Samuel 23, 2. Você quiser olhar ali comigo. 1 Samuel 23, versículo 2. Ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Você vai ver Davi conversando com Deus, pedindo a opinião de Deus, tentando encontrar a vontade de Deus várias vezes na vida dele. Mesmo quando ele erra, e ele se dá conta, ele tenta encontrar o caminho de volta. Nós já vamos ver isso. Mas Davi é alguém que sabe quem é Deus, teme a Deus, busca a Deus, e a vida dele no cotidiano, ele consultava Deus para ter a direção da vida dele. E a pergunta que eu quero fazer para nós é assim, tu, pai, presente aqui, eu, Roger, nossa família, percebe que nós buscamos a Deus no dia a dia? Nós, homens sentados aqui, que temos filhos, especialmente, será que os teus filhos percebem que você teme a Deus? Eles enxergam tu lendo a Bíblia, buscando a Deus,
Eles percebem que você, às vezes, confronta eles com a palavra a respeito de um comportamento errado que eles têm, e não só porque você está brabo ou com raiva naquela hora, porque a bola bateu no carro e arranhou o carro novo, aquele acesso de ira, dizer, o que tu fez? O carro é novo. Não é pelo arranhão, mas pelo coração dele. A gente conversa, nós temos conversado com nossos filhos sobre os aspectos práticos da vida e dito, filho, vamos procurar na palavra que o pai não sabe o que responder. Será que a Bíblia nos ajuda aqui? Será que tem algum princípio aqui para a nossa vida prática que possa nos ajudar na Bíblia? Vamos procurar juntos aqui, filho. Como é que seu filho tem percebido isso? Como é que nós que já somos pais, olhando para trás, será que a gente teve essa bênção de perceber dos nossos pais isso? Sempre podemos recomeçar. Sempre é hora de começar. Nunca é tarde para voltar. Segundo aspecto que eu percebo claramente em Davi, o primeiro é que ele consultava Deus para as tomadas de decisão. E quanta decisão errada ele tomou com o pai. É um paradoxo, né? Essa é a nossa vida, né? Essa é a nossa vida, um paradoxo. A outra coisa é que eu percebo em Davi, é que Davi raramente agia em prol do seu próprio direito. Davi raramente reivindicava o seu direito. Davi não ia atrás daquilo que era para ele, mas ele é interessado com o povo, ele é interessado com a justiça de Deus. Davi era alguém que buscava a justiça de Deus. Vamos olhar comigo ali 1 Samuel 26, a partir do versículo 7. Essa é uma das cenas muito interessantes e peculiares da história de Davi. Por quê? Saul, que era o rei na época, estava ao encalço dele. Saul queria matar Davi. Saul já sabia que Davi seria o sucessor. Deus já tinha rejeitado Saul no trono. Dito, cara, você foi rejeitado por mim. Saul era um rei ruim. Quando ele era confrontado, ele sempre se justificava, né? Mas isso foi bom, Deus, mas eu fiz aquilo ali de bom. Então, Saul estava atrás de Davi, e essa é pela segunda vez que Davi está do lado do seu perseguidor, do lado de Saul. Davi chega do lado de Saul, pronto para matar. Davi está do lado de Saul, poderia matar ele, mas ele não mata. Vamos olhar para o texto aqui. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo no chão e tinha fincado sua lança no chão perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe, e não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Davi tinha a faca e o queijo na mão para resolver o problema dele. O guerreiro que estava junto de Davi cochichou para ele na noite, a lança está aqui, deixa eu pegar a lança e eu cravo na cabeça de Saul e nós acabamos com essa confusão. Porque então Davi se tornaria o rei. Eu não entendo por que Davi não matou Saul aqui. Realmente não entendo. Mas Davi tinha uma consciência muito grande de que ele não deveria agir em prol de buscar a sua própria justiça. Não era ele que faria a justiça. Ele confiava que Deus interviria ali naquela situação e que no momento de Deus, no tempo de Deus, a situação que ele vivia, de fuga, a situação complicada que ele vivia, terrível, Deus está no controle e Deus traria a solução. Ele preferiu esperar. Ele preferiu dar um tempo. Ele diz assim, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para uma batalha. Eu não sei o que Deus vai fazer, Deus vai lhe dar, é isso que Davi está dizendo. De que jeito Deus vai fazer, eu não sei,
Tá bom, Abissai? Nós não vamos matar o líder. Esse é o líder de Israel, é o rei. Quem somos nós para matar o cara? Mas ele está te perseguindo. Ele tentou te matar várias vezes. Não, eu não vou fazer justiça própria. Eu não vou agir em meu próprio direito. Gente, esse é um dos valores hoje que falta nas nossas famílias e na nossa sociedade. Porque a lei de Gerson impera nos nossos lares e no nosso país, que é a ideia de levar vantagem em tudo que tem pela nossa frente. E a gente vê um homem agindo diferente aqui, dizendo assim, não, isso aqui eu não posso levar vantagem, eu não vou dar um jeitinho nisso aqui. Nem é um jeitinho, é uma coisa até justa, né? Eu não vou fazer, porque Deus vai lidar com isso a seu tempo. A pergunta que cabe para nós, pais, que exemplos de justiça meus filhos poderiam lembrar na minha própria vida? Será que meus filhos têm lembrança de um homem que age de uma forma justa, de uma forma correta? Ou eu sou aquele cara que sempre quer levar vantagem, e aí tem uma fila assim grande, né? Eu vi a fila hoje lá para entrar no estádio em Brasília, eram várias filas gigantescas, né? Pensei assim, tinha uma imagem aérea de um helicóptero, eu pensei, se fosse eu, já na frente ali, né? Vem cá, gurizada, vou entrar na frente aqui. O meu direito, entre aspas. Como é que nossos filhos têm visto a gente lidar com as coisas que para nós não tem sido nem fáceis de conversar, que é a situação do nosso país, por exemplo? Né? Não dá vontade de fazer as coisas que a gente devia fazer, porque não tem contrapartida. Está uma várzea, está complicado. Como é que a gente age? O que eles têm visto? Como é que teus filhos têm visto você agir em relação à submissão às autoridades, nesse caso, por exemplo, do país? Ou que nem Daniel ensinou semana passada sobre liderança na igreja. Eles veem em você exemplo? Ou, isso aí, filho, não dá bola, isso que nós vamos fazer por aqui. É, pai, mas o sinal está vermelho. Thomas esses dias perguntou para mim, pai, está vermelho. Tu passou? Falei, eu vi, eu já passei. Meu jeitinho, minha justiça. Davi, terceira característica, quando confrontado, ele se arrependia. Era um homem que conhecia Deus, era um homem que não queria dar nem um jeitinho para conquistar aquilo que não lhe pertencia, que não era seu, sabendo que o Deus Todo-Poderoso estava no controle, agindo. E por isso também Davi era alguém que quando alguém lhe confrontava com algum erro, Davi dizia assim, puxa vida, sério? Fui eu? Eu preciso resolver isso então. Dificilmente nós vemos hoje em dia características dessas num pai de família. Dificilmente a gente vê características como essas na igreja. São características da vida de Davi, um pai completamente disfuncional, omisso, partidário, atrapalhado. Eu acho que ele não fazia isso de propósito, mas era super atrapalhado. Mas ele tinha características boas na vida dele, que agradavam a Deus. 2 Samuel, vamos abrir ali comigo, 2 Samuel 12, versículo 13, o que diz ali? Quando Natã confrontou Davi, e Natã disse assim, rapaz, esse homem é tu, foi tu que fizeste isso contra Urias, usando Batseba. Olha o que Davi respondeu, pequei contra o Senhor. Como é difícil nós hoje reconhecermos nossos erros, porque nós vivemos uma sociedade cheia de direitos. E aquilo que é errado, você consegue transformar de uma maneira que você passa a ser uma vítima. Veja bem. Né? Veja bem, então é meu direito. A perguntinha para nós pais é o seguinte, como você reage
quando alguém te confronta, Pai? Quando você reage quando alguém lhe diz que você está errado? Como você reage quando você percebe que está errado e ninguém te confronta? Você fica em silêncio? Ou você vai, reúne teu filho, fala com teu filho, com tua filha, com tua esposa e diz assim: pai, eu tenho até vergonha, mas eu errei. Eu pequei. Eu agi mal. Acho que isso é uma atitude humilde, que todos nós devíamos ter. Uma atitude humilde vem de uma visão realista, sincera de quem nós somos. Nós não somos tudo aquilo que nós achamos que somos. Deus tem nos dado a nós, pais, autoridade, mas a gente tem errado muito. Então, quando nós erramos, quando você erra em casa, teu filho já viu você pedir perdão para ele? Você tem praticado isso? Você tem pedido perdão para sua esposa ou você deixa passar 2, 3 dias e não dá bola? Davi, para nós, é uma loucura, porque ele transforma um aglomerado de tribos numa nação. Ele é um brilhante estrategista militar. Ele é um justo juiz, que julga de forma adequada, justa, aos causos do povo. Mas Davi, na sua família, vive adultério, vive morte, vive conspiração, vive incesto, rebelião, ódio, assassinato, e a lista não para por aí, tem mais coisas que a gente podia ver. Esse é o estereótipo do homem segundo o coração de Deus. Um pai completamente atrapalhado. Mas tem algumas características nele que Deus apreciava. Ele conhecia Deus e consultava Deus quando tinha que tomar uma decisão. Ele sempre agia de forma justa com as outras pessoas, ou procurava. Ele não agia em justiça própria, tentando resolver o seu problema. E ele era alguém que, quando confrontado com o seu erro, mesmo sendo rei, ele olha para Deus e diz: Deus, eu pequei contra o Senhor. Uma atitude de arrependimento, uma atitude de reconheço o meu erro, bato no peito, se esse erro foi meu, essa culpa foi minha. No final da vida, talvez com um pouquinho mais de sabedoria, a Bíblia não é muito clara a respeito disso, ele começa a ver a necessidade de colocar um sucessor no trono. Na verdade, a própria Batseba entra no quarto dele e diz assim: Davi, você tem que agir. Adonias já tomou o trono lá. Ele é para ser o rei? Não, diz ele. Então, nós temos que pegar Salomão, que é o sucessor, e temos que declará-lo como rei. Davi estava no final da vida. A Bíblia diz que ele passava frio e colocaram uma concubina para aquecer ele, porque ele não se aquecia mais na cama. Estava no final, as últimas horas, o último tempo. E aí, Davi, então, dá as instruções finais para Salomão, para o filho dele, a respeito do governo, a respeito do templo e a respeito de algumas coisas que ele julgava importante passar para Salomão. E eu quero destacar com vocês um versículo só, que é um versículo muito precioso para mim. Eu tenho feito dele a minha oração em prol dos meus filhos, sobre meus filhos. Inclusive, coloquei esse versículo na dedicatória da Bíblia que eu dei a eles há um tempo atrás. E eu quero refletir com vocês a respeito desse versículo que, para mim, resume aquilo que é no coração desse homem, que era um homem segundo o coração de Deus. O versículo está em 1 Crônicas 28, versículo 9. O pastor Paulo citou esse versículo no retiro de casais. E você, meu filho Salomão, diz Davi, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor,
sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Coloca no lugar de Salomão, coloca o seu nome, o nome do seu filho. E você, meu filho fulano, você, meu filho ciclano. Eu quero destacar aqui nessa oração que Davi pede para Salomão: conheça o Deus que eu adoro, o meu Deus. Deus tem me sustentado desde o tempo que eu cuidava das ovelhas, me tornou rei. Deus fez muita coisa por mim. Eu tenho experimentado Deus, esse Senhor, Jeová, de uma forma muito presente na minha vida. Tanto me abençoando, me sustentando, me provendo, Salomão, como também puxando a minha orelha, me disciplinando, me ensinando, às vezes de forma dura, mas como um pai que ama. Deus tem me corrigido. Esse é o Deus que eu adoro. Salomão, busca esse Deus. Reconheça esse Deus. As últimas palavras que Davi deixou para Salomão foi uma instrução de buscar ao Senhor de uma forma total, sem reserva. Eu gosto muito da tradução da NVI, que ele diz assim: sirva-o, Salomão, de todo o coração e espontaneamente. Não seja um religioso. Não vá atrás de Deus para conquistar coisas, receber bênção, ter provisão, vencer guerras. Sirva Ele de todo o coração e espontaneamente. Sabe por quê? Porque de Deus não se engana ou não se zomba, porque Ele conhece o coração, a intenção do coração, Ele percebe o que está lá dentro. Tu não vai conseguir esconder nada de Deus. Sonda e conhece a motivação dos meus pensamentos. Gente, que oração maravilhosa que um pai poderia fazer sobre seu filho. Me parece que no final da vida, Davi acertou com Salomão. Eu acho que Davi estava deitado naquela cama, embora não pudesse se aquecer, a cabeça dele funcionava ainda. E ele já percebia em Salomão algumas coisas parecidas que aconteceram na vida dele. Porque o filho imita o pai, a história se repete. Salomão foi mulherengo, como Davi foi mulherengo também. Ele tinha talvez uma preocupação sobre a vida de Salomão. Então ele disse para Salomão: Salomão, busca esse Deus de todo o coração, cara. Não brinca com Deus. Te entrega esse Deus. E Salomão conhecia muito bem a história do pai. Salomão conhecia as trapalhadas da família. Um irmão estupra o outro, um irmão mata o outro. Daí o irmão foge, daí o general mata. E era uma coisa terrível a história dessa família. Salomão conhecia as tragédias da família e os desacertos do pai. E ele recebe esse pedido do pai. Diz: pai, ok, eu recebo a tua orientação, recebo a tua bênção. E se você olhar a história como continua, você vai perceber que Salomão foi sincero com Deus. No início dos primeiros passos dele como rei, ele acertou. Ele buscou Deus. Fez os pedidos certos para Deus. Deus abençoou ele muito, com muita riqueza. Foi um homem abençoado. Ele acatou aquilo que Davi tinha dito para o seu pai. Gente, nós vivemos um tempo em que há uma escassez de homens de Deus no mercado, na sociedade, no mundo. Nós vivemos um tempo em que os homens estão se acovardando diante das situações que a sociedade, que a vida, que a igreja e a família nos colocam. A gente não sabe como lidar, assim como Davi não sabia como lidar. O que eu faço com um filho meu que estuprou a outra filha? Eu acho que ele ficou paralisado, ele não sabia o que fazer. Graças a Deus, nós sabemos muito mais que Davi hoje. Toda a revelação de Deus para a gente, a Bíblia, está consumada, concluída.
E aqueles princípios que como pais nós precisamos ter, aliás, curiosamente, muitos dos princípios sobre paternidade, eles estão aonde? Escritos em Provérbios. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Muito interessante. Salomão olhou para o pai, percebeu os erros do pai e disse, olha, se o pai ama seu filho, ele precisa ir lá e fustigar o filho com a vara para resgatar o filho. Filho meu, Salomão fala várias vezes em Provérbios, ouve, filho meu, retenha a sabedoria do seu pai. Hoje em dia, nós estamos diante de uma carência de homens de Deus. Homens que conheçam a Deus e que temam a Deus. E que andem no escuro, às vezes sem saber como dar o próximo passo, mas sabendo que Deus está conosco. Deus está comigo. Eu vou fazer o certo porque é certo. Eu não vou buscar minha justiça própria. Deus, no seu tempo, do seu jeito, na sua hora, vai cumprir os seus propósitos sobre nós. Você precisa ser um homem de Deus para confiar nisso. Nós estamos carentes disso aqui na nossa comunidade. Estamos carentes disso nas nossas famílias. Estamos carentes disso na nossa sociedade. Eu vi uma entrevista essa semana de uma escritora na Roda Viva, aquele programa que é da Band, eu acho que é, né? Cultura. Muito interessante. Ela diz, olha, ninguém se coloca, ninguém reage. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna onde você ter opinião, onde você liderar, onde você tomar riscos como homem, você é taxado. E nós precisamos disso, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser homens que amam a Deus e que passam esse legado, essa herança bendita para os nossos filhos, os filhos homens. As mães não vão poder fazer isso, queridos. Aliás, no congresso que eu participei, o desafio lá do pastor Jeremias é: mães, deixem seus filhos. Deixem. Dá um tempo. Deixa ele se virar um pouquinho. Não fica paparicando até os 18, 19 anos. 20, 30. Né? O que tu quer jantar hoje? Hein, querido? 37 anos. Barba assim. Larga. Dá um tempo. Deixa o pai assumir. Tá, mas o pai não faz, ele é atrapalhado. Davi também era atrapalhado. Eu também sou atrapalhado. Meus filhos me conhecem. Sou bem atrapalhado. Gente, o desafio que eu quero trazer para nós hoje é: você quer ser uma influência como pai, bendita para o seu filho? Nós queremos ter um tempo de orar aqui. Eu quero chamar à frente os pais, homens, e os filhos, homens. E nós queremos ter um tempo junto de orar. Homens, pais, abençoando seus filhos. Depois nós vamos chamar aqui na frente aqueles solteiros que os pais não estão presentes, ou que talvez os pais não são nem convertidos. Mas primeiro os homens que estão aqui dentro da igreja, que têm seus filhos presentes aqui, talvez lá no conto de criança, e que você diz assim: olha, eu quero aprender a influenciar, deixar um legado espiritual para o meu filho. Eu quero aprender a lidar com o meu filho. Eu quero gastar 1 hora por mês com o meu filho para sair com ele e conversar. Eu não sei como conversar com ele, mas eu vou convidar ele para ir para algum lugar. Eu vou conversar com ele assuntos espirituais. Eu vou perguntar para ele: filho, por que tu está agindo assim? Eu vou aprender a dizer não para ele algumas vezes. Eu quero aprender. Eu quero ser uma bênção na vida dos filhos. Eu quero chamar os pais para frente aqui, num gesto simbólico. Se você é pai e tem um filho homem, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Não importa se seu filho não está aqui. Seu filho talvez esteja no conto de criança, talvez esteja fora daqui. Eu quero que nós tenhamos um tempo de oração agora, para que nós como igreja sejamos homens que investem em homens, em meninos, em filhos, para abençoar eles, para ensinar eles nos caminhos de Deus, para deixar um legado espiritual para essa gurizada, sabendo que nós não acertamos todas as vezes, nós erramos um monte, mas a gente ama eles, e às vezes sem saber como agir, a gente vai estar do lado deles, suportando,
carregando, puxando uma orelha, né? Dizendo não, às vezes abraçando, chorando junto, sem falar nada, porque às vezes não tem que falar, né? A gente está ali, amando e sendo homem de Deus. Vamos chegar mais para frente, porque tem gente no corredor ali. Isso. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha, eu vou ajoelhar aqui. Cadê meus filhos? Meus pequeninhos. Ficar um degrau acima, assim não faço feio. Vamos orar? Pai de amor, tem misericórdia de nós, pais. Nós precisamos muito do Senhor, porque nós não sabemos como agir, não temos a palavra correta muitas vezes, não temos sabedoria em nossa instrução. Muito pelo contrário, Pai, às vezes pisamos na bola e ficamos passivos, que nem Davi, não reagimos diante de certas situações na nossa família. Às vezes, Pai, agimos de forma errada, com raiva, com ira, com agressão, com gritaria, Senhor. Ó Jesus, a história de Davi é a nossa história. Não tem o que botar nem o que tirar ali. E assim nós, muita humildade, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Viemos à frente aqui porque queremos pedir ao Senhor que Tu nos toques com Teu Espírito, nos enchas de toda a verdade, nosso coração, para que nós com fé e com amor possamos instruir nossos filhos, deixando um legado para eles espiritual. E que essa oração que Davi fez ao seu filho Salomão, pedindo para que ele reconheça o Deus de seu pai e sirva o Senhor de todo o coração e espontaneamente, porque Deus sonda os corações, possa ser a nossa oração. Mais que isso, Pai, o nosso legado para os nossos filhos. Mas primeiro, nós só poderemos deixar o legado que nós já temos no nosso coração. Nós não poderemos passar para os nossos filhos aquilo que nós não temos, Pai. Por isso, trabalha no nosso coração como pais. Reconquista o nosso coração, Jesus. Queremos nos arrepender dos nossos pecados, nos humilhar diante do Senhor, reconhecer nossos erros e pedir que Tu reassumas o controle na nossa vida, para que nossos filhos, no cotidiano, percebam o Teu mover, o Teu agir em nós, no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Oramos por nós então, Pai, que sejamos homens de Deus na nossa casa e influências benditas na vida dos nossos filhos varões, homens. Quero orar para os nossos filhos, Pai, que nossos filhos cresçam, reconheçam Deus dos seus pais e sirvam esse Deus com toda a sinceridade, Pai. Afasta dos nossos filhos, Pai, toda a religiosidade maldita que atravanca o crescimento de um homem, a imagem de Jesus, que implanta enganos no coração dos meninos. Ó Jesus, quebra qualquer barreira que esteja agindo no coração dos nossos filhos, nessa sociedade corrompida em que nós estamos vivendo, cujos valores são inversamente contrários ao que o Senhor tem ensinado para a gente. Dá poder espiritual para eles agir de forma pura e santa no meio de uma sociedade corrompida, Pai. Dá a eles um testemunho poderoso de meninos, homens que andam com Deus. Aqueles que não estão aqui, os nossos filhos, Pai, toma-os nas Tuas mãos e guia-os pelas veredas da justiça, Pai, por amor do Teu nome, Pai. Não deixa que ninguém se desvie, não deixa que ninguém se perca da nossa família, Pai. Guarda cada um de nós firme nos Teus caminhos. Essa é a nossa oração. Ajuda-nos a sermos pais, homens de Deus, e filhos, homens de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém.